Oi, eu sou Daniel Taroquala Henriques e estou fazendo esse projeto, esse vídeo, em relação a um projeto que eu fiz de uma disciplina optativa de Engenharia de Controle e Automação aqui no Cefet de Nova Iguaçu. Essa optativa é sobre desenvolvimento de jogos na Unity usando C Sharp. Primeiro eu vou mostrar aqui ah, o jogo em si. Você consegue acessar ele a partir desse link aqui, que eu vou colocar na descrição. E tem como deixar na tela cheia assim. Ele tem suporte a controle, então eu vou ligar isso aqui e você pode começar clicando em play. Aqui. A gente tem um personagem que consegue pular, ele tem dois tipos de ataques diferentes, ele consegue dar dash e ele também tem um ataque de longo alcance, que é a flecha. Toda vez que ele derrota um inimigo, uma moeda aparece bem em cima dele, então ele acaba ganhando essa moeda. Quando ele cai, ele morre e ele tem 5 vidas. Quando essas 5 vidas acabam, ele vai começar do zero o jogo. Eu vou correr aqui pro final da fase. E na porta ele vai para a próxima fase. Essas pedras aqui são o ataque do boss, que já fica a essa distância durante a fase inteira. E aí ele chega aqui e o boss vem atacar ele. A música, quando ele chega perto do boss, se altera, né? E quando ele derrota o boss, ele vence aqui. Aparece esse, essa tela. Se ele cai, se ele morre as 5 vezes, né? Dá game over. Eu ainda tinha outras vidas restantes que ele continuou perdendo, entendeu? Ele continuou perdendo essas vidas. Esse é o jogo. Agora eu vou mostrar a lógica dele, como que funciona. A gente tem primeiro. São vários códigos. Eu tenho aqui esse número todo de códigos aqui. Então vou mostrar os mais importantes. Primeiro é o player. A gente tem vários serialized fields que serve para você poder colocar um objeto, alguma coisa que seja alterado dentro da plataforma da Unity. Bom, aqui ele tem a vida, uma variável para dizer booleana se ele está podendo mover ou não, o input de movimento, rotação do personagem, temos o tempo do último ataque e o tempo do último dash. Se ele está olhando para a direita e também se ele está vivo. O start ele acontece sempre que um objeto é iniciado, no momento em que ele é iniciado, a gente vai colocar a vida dele como o máximo da vida e ele está vivo, né? Ele vai procurar o Game Manager para conseguir fazer tudo que é necessário. Essa expressão aqui está obsoleta, mas é, ainda pode ser usada. Bom, se não há um Game Manager, ele avisa aqui, né? Ground Sensor, tananana. Update. Isso acontece a cada frame que é gerado, cada frame que acontece dentro do jogo. Primeiro,
ele aumenta o tempo do último ataque dentro do Delta Time, que é o tempo, a variação de tempo entre dois quadros, né? E do último dash também, a mesma coisa. Se ele pode se mover, ele vai pegar o move input e vai multiplicar pela velocidade, isso em x. Tem essa função aqui de animação que está lá embaixo. Transform.position. Isso daqui vai dizer se o personagem está acima da linha que tem, tipo, se ele cair, se ele ficar abaixo dessa linha, ele vai morrer. É a forma que eu encontrei mais simples de. Não é a única forma de fazer o personagem morrer quando ele cai da cena. On move, ele vai usar um input. On jump, animação. Aqui está a animação dele. Se ele está olhando. Não, se o input está maior do que zero, se é para a direita, então ele. Se o input é menor que zero, se ele está olhando para a esquerda, então ele não está olhando para a direita, a rotação é igual a 0,180 zero. E a área, o centro do ataque, o ataque ele vai ficar se alterando em direita e esquerda, né? Ou a área do ataque. Se ele pode se mover, a rotação do personagem é igual à rotação. Isso daqui é para fins lá no final. Essa parte aqui vê se ele está no chão, né? E faz a animação em relação a isso. Tem a animação toda aqui. Checar ataque leve. Deixa eu ver. Primeiro a gente vem no On Light Attack. É quando o personagem clica no botão de atacar o ataque leve, né? Aí ele faz essa animação aqui e vibra o controle também. No ataque pesado é a mesma coisa, só que para o ataque pesado, né? O importante desses dois aqui é que eles acontecem exatamente quando a pessoa pede para começar exatamente quando a animação chama isso. Então, no frame em que o personagem ataca, isso vai ser rodado. Tem a flecha, toda a flecha aqui. Ela faz o som, vibra o controle, invoca uma flecha. No dash ele adiciona essa força aqui na horizontal e também ele ativa o movimento depois disso. Ele impede que o player se mova enquanto está acontecendo o dash, né? E reseta o tempo. Isso daqui é só para funções de controle, para que a pessoa possa ver isso enquanto está programando aqui o jogo, enquanto está dentro do menu da Unity. Desabilitar movimento, habilitar movimento. Esse daqui tem um debug para ajudar, né? Essa função eu criei para vibrar o controle, que ela vai deixar a velocidade dos motores, né? Dessa forma aqui. Para a vibração, é o que é chamado depois, 0,1 segundos depois desse Vibrate Controller aqui. Isso é para quando ele bate numa moeda, ele conseguir pegar ela, né? Essa parte aqui, ela muda a vida do personagem. E aí ela deixa num valor específico. A vida, então, vai ser esse valor. E se a vida for menor ou igual a zero, o personagem morre. Esse update aqui serve para fazer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A health bar. Fazer a health bar atualizar. Aí, se o valor máximo da vida mudar, então isso também é alterado e não tem problema. Ainda continua funcionando.
Isso é para quando o personagem morrer, ele invoca essa função 0.7 segundos depois. Destruir o jogador. Na verdade, ele nem destrói o jogador, ele só chama a próxima cena, né? Se as vidas são maiores que zero, são menores ou iguais a zero, ele faz isso daqui. Então, no total, ele tem 6 vidas, né? E se não, se a vida for menor que zero, então ele vai chamar a cena ativa. E tem o Take Damage também, que é uma extensão desse Set Health. É só mudando para ele tomar um dano específico, né? E também faz um Audio Source. O Enemy, que é muito importante também. Eu vou me apressar aqui. O... Bom, ele é basicamente a mesma coisa que o Player. Ele foi herdado, na verdade. Não foi herdado, mas foi feito copiando a parte do Player em muitas coisas. Então tem Time from Last Attack e tem o movimento. Essa daqui é a lógica que faz ele se mover na direção do player, né? Ele vê se o player está por perto, né? Nessa parte aqui. E se ele estiver perto, ele vai virar para o player e vai atacar. A animação. Aqui check player. Se a distância é menor do que essa daqui, e ele está vivo e pode se mover, e o tempo do último ataque é menor do que o cooldown, então ele vai desabilitar o movimento e vai atacar. Isso só se o player está vivo. Se não tivesse isso, ele ia continuar atacando enquanto o player está morto, né? Essa é a função do check attack. Mesma coisa do que acontece no player. Ele vai chamar essa função dentro do a partir da animação, exatamente no momento em que o inimigo atacar. Isso aplica tanto no esqueleto, quanto no golem, quanto no próprio Ciclope, que é o boss. A diferença é que o Ciclope tem um script adicional para ele. Take damage, update health bar, mesma coisa. Drogismos, mesma coisa. Disable e enable move, mesma coisa. E you on. Isso daqui ele acontece, ó, se o inimigo é um boss. Se ele é um boss e ele morre, então a pessoa vence. Essa foi a forma que eu fiz para diferenciar o boss dos inimigos. Também daria para fazer isso usando herança, que é uma ótima opção. Tem vários outros códigos aqui, só que não teria tempo para mostrar todos eles. Espero que você tenha gostado do jogo. Tá aqui para jogar, quem quiser. Eu vou colocar também o link. Muito obrigado. Tchau, tchau.